Essa noite desejo que abram comigo no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. No texto se encontra em Atos, capítulo 17, do versículos 16 até o versículo 34. Nesta passagem, vemos que Paulo tinha ido para Atenas. Estava esperando por seus amigos que iriam se encontrar com ele ali. E da mesma forma que Nova York é o centro das comunicações, o centro intelectual e cultural dos Estados Unidos e certamente o seu centro financeiro, assim Atenas era o centro cultural e intelectual do mundo antigo. Era a cidade de Aristóteles, Platão, Sócrates e Epicuro. Paulo tinha estado muito atarefado. Achava-se extremamente cansado e precisava repousar. Mas resolveu dar uma caminhada pelas ruas da cidade. Diz que quando Paulo estava dando passeio por Atenas, o que ele viu o comoveu. Ficou profundamente perturbado. E a palavra grega empregada significa que ele se irou, ficou irritado, sentiu-se desafiado, ficou revoltado com o que viu. O apóstolo Paulo viu a corrupção moral e as centenas de ídolos em Atenas. Ao contemplarmos a cidade de Nova York hoje e as demais grandes cidades dos Estados Unidos, vemos o materialismo, o dinheiro, a obsessão do sexo, os prazeres, a ociosidade, as modas, os divertimentos, a ambição. Todas estas coisas que em nossa geração temos transformados em deuses. E foi disso que o apóstolo Paulo se convenceu ao ver tudo o que estava acontecendo em Atenas. E eu lhes declaro que, quando ando pelas ruas de Nova York e quando ando pelas ruas de outras grandes metrópoles do mundo ocidental, também me comovo. Eu me sinto desafiado e às vezes fico irado e fico irritado com o que vejo. Vejo os imensos problemas sociais, os problemas morais da nossa geração. Posso andar pelo Times Square e ver a mais baixa pornografia que se possa encontrar em qualquer parte do mundo, tanto em filmes como em bancas de jornais. E não há nação na história que jamais tenha agasalhado esse tipo de imoralidade e tenha escapado ao juízo de Deus. Estamos sob a ameaça do juízo de Deus, a não ser que façamos uma limpeza. Deus não irá fechar os olhos aos nossos pecados. O povo de Atenas havia perdido a confiança em seus deuses. Os americanos também estão perdendo a fé nos seus deuses. Fizemos deuses materialistas. Fizemos da ciência um deus, até que a ciência criou a bomba de hidrogênio. Fizemos do sexo uma deusa, mas com toda a nossa tolerância, ela não nos tem trazido felicidade, paz e alegria aos nossos corações. Temos problemas espirituais. O problema do tédio, o problema da solidão. Quantas pessoas solitárias não há, procurando um amigo no meio de uma grande cidade? Sabem de uma coisa? Jesus só chorou 3 vezes. A Bíblia diz que 3 vezes ele derramou lágrimas. E uma delas foi quando chorou sobre Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, eu poderia ter juntado os seus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Eu poderia tê-la salvado. Poderia ter resolvido seus problemas, mas você não me permitiu. Por conseguinte, Jerusalém, você será julgada. E a menos que nossa cidade e nossa nação se arrependam, não seremos poupados ao juízo de Deus. A Bíblia, ela nos fala, cidade após cidade que foi destruída pelo fogo do juízo. Sodoma, Babilônia, Tiro, Sidom, Nínive, por causa dos seus pecados. E os mesmos pecados daquelas cidades são os pecados das cidades americanas e do povo americano hoje. O apóstolo Paulo ficou tão perturbado que, apesar de precisar de descanso, começou a falar com o povo. Se colocou na esquina do Times Square de Atenas e começou a pregar. Dizia a ele: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus. Começou a falar de Jesus Cristo. Afirmava: Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados e Deus o ressuscitou dos mortos. Ele pode trazer luz para a cidade, luz aos seus corações, mudar suas vidas, dar-lhes uma nova motivação, dar-lhes uma razão de viver. Alguns dos intelectuais olharam-no com desdém, acharam graça e zombaram dele, e alguns deles, rindo, disseram: ele é apenas um falador, é um santarrão, não sabe o que está dizendo. Mas alguns elementos da academia ficaram curiosos, queriam ouvi-lo, queriam saber o que ele tinha a dizer. Estavam sempre procurando por algo novo. Por isso, convidaram o apóstolo Paulo para ir ao Areópago.
na colina de Marte, e ali lhes falar. E então terem um diálogo com ele e fazerem-lhes algumas perguntas. No auditório havia algumas pessoas interessantes, os epicurreus estavam lá. Epicuro foi um grande filósofo que tinha vivido 300 anos antes e havia ensinado a licenciosidade, muito semelhante ao que temos agora. Hoje em dia chamamos a isso nova moral, mas não tem nada de novo, é a velha imoralidade disfarçada em nova moralidade. Se você ler o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, encontrará uma descrição da pretensa nova moral. Os antigos divinizavam suas paixões. Baco era a deificação do desejo. Vênus e Afrodite eram a encarnação do sexo. Marte e Júpiter representavam o instinto de luta, de guerra. Eram deuses da guerra. Hoje em dia, o homem superou a imagem de Baco, mas ainda é governado por seus apetites. O templo de Vênus foi destruído, mas ainda somos dominados pelas paixões. Dispersamos Marte como fruto da superstição, mas os deuses da guerra ainda estão conosco, e o homem continua lutando. Assim, todos os velhos deuses ainda estão por aí. O homem ainda é o mesmo. O homem que viveu há 5.000 anos não mudou. No Madison Square Garden, ele é o mesmo. Veste-se de maneira diferente, fala uma língua diferente, vive de maneira sofisticada e apresenta uma fachada, mas o seu coração é o mesmo. E tanto faz que você vá para a África, ou a Europa, ou a China, a América Latina, ou a qualquer ilha distante, o homem é exatamente o mesmo. Não encontro qualquer diferença entre preto, branco, amarelo ou vermelho. Lá no fundo, o homem é o mesmo, a mesma rebelião, o mesmo vazio interior, a mesma indagação, a mesma busca, procurando paz e alegria, procurando o significado da existência humana. E o homem antigo era assim mesmo. E é por isso que a Bíblia é tão relevante hoje. É por isso que a Bíblia fala ao homem moderno mais do que qualquer outro livro do mundo, porque foi escrita para os homens de todas as gerações, visto que o homem jamais muda. O coração do homem tem sido sempre o mesmo. A Bíblia diz que o homem se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que o homem está distanciado de Deus. A Bíblia diz que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Enquanto honramos a Deus, enquanto ensinamos aos nossos jovens que Deus tinha significação, que o coração era importante, que a oração é importante, que a moral tinha valor, isso parecia ter um efeito benfazejo. Mas lhes dissemos que a moralidade não tem importância, que a moral é relativa e que a Bíblia não tem mais significado para nós. Nós até lhes proibimos de orar, e então eles disseram que tudo leve para a breca, ou seja, que tudo venha a cair por terra. Agora eles estão se rebelando e nós ficamos perguntando, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, você semeia vento e colhe tempestades. Sim, os epicurreus estavam lá. Eles diziam, divirta-se, coma, beba e se alegre. Lá também estavam os estoicos. Eles eram os líderes intelectuais daquela geração. Sim, os estoicos, os intelectuais, lá estavam para ouvir o apóstolo Paulo, porque, como sabem, ele era um intelectual. Mas Paulo havia sido humilhado por Cristo na estrada de Damasco. Uma luz fulgurante havia brilhado e o apóstolo Paulo havia caído em terra. E humildemente, como uma criancinha, exclamou, quem és tu, Senhor? E o Senhor se revelou a ele. E o apóstolo Paulo, verdadeiro gigante espiritual que era, tornou-se tão humilde como uma criancinha. Jesus disse que, antes de alguém vir a ele, deve arrepender-se dos seus pecados, converter-se e tornar-se como uma criancinha. Era disso que ele estava falando. Você pode ser professor de uma universidade, mas antes de vir a Cristo, precisa se tornar como uma criança. Você precisa ter a mesma fé que a criança tem em seu pai. A Bíblia também diz que os pauradores estavam lá. Mas quem eram eles? Eram pessoas que falavam muito. Eles eram os emocionalistas intelectuais. Não há nada de condenável no entusiasmo e não há nada de errado nas emoções, se ela for orientada no sentido certo e estiver sob controle. Jesus sentiu emoção. Precisamos ter sentimentos em nossa fé. Havia também ali um grupo ouvindo a Paulo naquele dia que sinceramente buscava a verdade. Queriam realmente saber de onde vieram, por que estavam ali e para onde estavam indo. Desejavam conhecer a Deus. Paulo então vai pregar o seu sermão. No caminho de subida para a colina de Marte, ele encontrou um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido.
porque havia centenas e milhares de ídolos em Atenas, mas havia um Deus que eles não conheciam. E vocês sabem que há muitas pessoas nas mesmas condições aqui esta noite? Você reconhece a existência de Deus? Só o insensato diz em seu coração, não há Deus. E Chauvin disse, não é preciso ser inteligente para ser ateu. Qualquer ignorante pode negar o sobrenatural. Acho que o general tinha razão. Cremos em Deus, mas não conhecemos a Deus. Você conhece a Deus? Você pode me olhar nos olhos e dizer, eu conheço a Deus? Deus vive em meu coração? Eu falo com Deus? Eu amo a Deus? Deus ouve minhas orações? Conheço-o como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador? Você pode dizer isso? Você sabe algo a respeito de Deus? Você poderá ter um conceito intelectual de Deus, mas realmente não conhece a Deus. Assim é que temos um Deus desconhecido nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. O Deus em que cremos, mas ao qual não o conhecemos. Fala galera, Jesus Cop, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo teológico. Enquanto o pessoal vai entrando, aproveita para escrever aqui nos comentários qual é a cidade de onde você está falando. Eu amo ver nos comentários da onde a galera tá falando. Então é legal você ver assim pessoal do Brasil inteiro e até fora do Brasil conectado com a gente. Então, estamos nessa bênção que é a internet, que a gente pode fazer essa grande sala virtual e aprender juntos. Me conta também se você já conseguiu assistir as 2 aulas do seminário O Deus Desconhecido. E aí, você já assistiu? Coloca aqui nos comentários para mim se você já assistiu. Quem ainda não assistiu não sabe o que está perdendo. Para falar sobre um assunto tão delicado, nós fizemos questão de convidar nomes relevantes do nosso cenário evangélico brasileiro. Então nós tivemos os nossos amigos Alessandro Vilas Boas, Guatamires Garcia e muitos outros. E na primeira aula nós expusemos o paganismo que existe em nossa sociedade, que infelizmente chegou até a igreja na forma de uma idolatria gospel, que nada mais é do que uma nova forma desse sincretismo religioso. E na aula final, os nossos convidados revelaram as armas espirituais que são necessárias para a gente resistir e denunciar esse esquema e para cumprir o chamado de anunciar o Deus desconhecido para a nossa geração. Então, corre para assistir, porque as gravações vão ser retiradas do ar e elas vão ficar disponíveis apenas para os alunos da formação de Jesus de Teologia, que é quem está patrocinando aqui este seminário. Esse seminário é uma produção da nossa formação de Zascope de Teologia. Inclusive, no episódio anterior do nosso seminário, nós abrimos vagas para a próxima turma da formação de Zascope de Teologia. Ainda dá tempo de garantir uma vaga. A formação completa em teologia tem nada menos do que 22 disciplinas. Gente, cada disciplina é praticamente um curso. Tem de 6 a 12 aulas em cada uma das disciplinas, com professores capacitados. Então você vai estar levando, de certa maneira, 22 cursos dentro da nossa formação de teologia. E entrando hoje, você ainda vai ganhar acesso a 70 mentorias do Desascope. Não sei se você lembra, nós tínhamos uma mentoria com líderes e que a gente treinou por 3 anos esses homens e mulheres, e tá tudo gravado e a gente vai dar de presente para você. Você vai ganhar os esboços das minhas pregações que a gente organizou em uma página. Além do esboço, tem o vídeo de eu pregando aquela mensagem, vai te ajudar muito também nas suas pregações. Você vai ganhar uma aula bônus de livros-chave para estudar teologia. E você vai participar dos encontros mensais ao vivo. E além disso, você ainda vai ganhar um curso lá do Na Mesa de liderança feminina com Helena Tanuri. E lembrando que todos esses bônus que eu acabei de falar só vão estar disponíveis enquanto o seminário estiver no ar. Então corre, porque a gente vai fechar essa turma
e começar a estudar com eles. E você ainda tem 7 dias para desistir e pedir o reembolso. A gente confia tanto que você vai amar esse curso que a gente dá 7 dias para você entrar lá, experimentar, e caso você entenda que não é para você, que são raros os casos, você pode entrar em contato com a gente e a gente devolve o valor para você. Então clica no link que está no nosso perfil do Instagram ou na descrição desse vídeo. Se você está comigo aqui no YouTube, as vagas já vão ser fechadas de novo e a gente não sabe quando é que vai abrir essa próxima turma. Antes de mais nada, nós queremos presentear você que está participando do seminário O Deus Desconhecido com um presente incrível. É claro, como a gente não consegue presentear todo mundo, nós vamos sortear 3 box com livros teológicos para vocês. Para participar é muito fácil. É o seguinte, é só você entrar no post oficial lá no nosso Instagram e você vai comentar lá, teologia, beleza? Entra no post oficial do sorteio e comenta teologia. Se você comentar, você já vai estar participando do sorteio que vai acontecer no nosso último dia, no dia 23, no nosso quarto encontro, no 4º episódio. Combinado? Então no último dia você vai saber se você é um dos 3 que ganhou esse box teológico. Participe! Então vamos embora, porque nessa transmissão, nós vamos bater um papo com alguns convidados que eu mandei algumas perguntas para eles e eu quero ouvir as respostas deles. Nós vamos falar hoje sobre o que podemos fazer, assim, na prática, para anunciar o Deus desconhecido para a nossa geração. Então, se você tem um coração que queima em ver uma geração conhecer verdadeiramente ao Senhor, fica aqui comigo. E a primeira pergunta que eu queria fazer é: por que o Deus verdadeiro continua desconhecido apesar de toda a cultura evangélica que existe no Brasil? E, meus amigos, olha a resposta que eu recebi. Pergunta: por que o verdadeiro Deus continua esquecido apesar de tanta cultura evangélica no Brasil? Acho que a gente pode começar a responder essa pergunta dizendo que cultura evangélica não necessariamente é evangelho. A cultura evangélica ela tem sido construída, infelizmente, aqui no Brasil, apesar de 2 grandes imperativos. O primeiro deles é sobre o conhecimento de regras, a propagação de regras. O evangelho tem sido confundido com uma série de dogmas. Então, aprender como fazer tem sido confundido com ser evangélico. Eu sou sócio de um escritório de advocacia. Eu acho que um exemplo muito didático que eu posso dizer é: a vez que eu preciso mais atribuir, mais elencar, mais ensinar, mais entregar regras para minha equipe, sabe quando é? Quando eu vou entrar de férias. Na iminência das minhas férias, nos momentos prévios das minhas férias, eu preciso encher a minha equipe de regra. Por quê? Porque eu não vou estar lá. Por conta da minha ausência. É ensiná-los como lidar com a minha ausência. Veja que em Êxodo capítulo 19, o povo escolhe a ausência de Deus. O povo escolhe não andar com Deus, não conhecê-lo, não falar com Ele, não estar diante da sua presença. E diz: Moisés, fale tu com Deus. E o que Deus falar contigo, falarás conosco. Moisés sobe ao monte e Moisés desce do monte com um monte de regra, com as leis. Então o povo é alvejado pela misericórdia de Deus, pela opção do povo de não conhecê-lo, de não se relacionar, de não falar com ele, então ganha um monte de regra. O que eu vejo? Eu vejo um cenário no Brasil onde estamos confundindo ser evangélico com seguir regras. O legalismo religioso, para mim, eu posso elencar como uma das principais causas, das principais razões do não conhecimento do Deus verdadeiro, apesar de toda a cultura evangélica. Todo evangélico sabe o que crente pode e o que crente não pode, mas a maioria dos evangélicos não sabem quem é Deus. E a outra grande razão é que nós estamos na era da grande informação, do boom informativo. Muitas pessoas sabem tudo sobre Deus, sabem informações sobre Deus, têm conhecimento sobre Deus, mas acredito que se deparasse com ele, não saberia quem Deus é. Nós estamos fomentando um evangelho de informação e não de relação, que forma crentes e não filhos. Creem em Deus? Até os demônios creem. Só não tem com ele relação, só não tem com ele o conhecimento da sua vontade, só não buscam o desejo do seu coração. O que será que Deus sente? O que será que cativa o coração de Deus? O que será que aborrece o coração de Deus? Por que Deus se ira todos os dias com a nossa geração? São perguntas que a nossa geração não faz. São perguntas que a cultura evangélica do Brasil não faz, apesar de saberem exatamente o que crente pode e o que crente não pode fazer. Então, entendo que a cultura evangélica propagada em nossos dias, e nada se confunde com o conhecimento
do verdadeiro Deus. Porque esse conhecimento, ele depende de relação, de devoção, de interação, e não apenas de domínio, de regramentos e de conhecimento e informações acerca de quem ele é. Muito boa essa resposta. E eu queria até que você também pudesse responder. Por que você acha que o Deus é o Deus desconhecido, mesmo a cultura com tanta coisa evangélica, gospel ao nosso redor? Porque ele continua sendo Deus desconhecido. Coloca aqui nos comentários. O que eu observo na nossa cultura é que, apesar de muita coisa colocar o nome gospel ao lado, não é verdadeiramente a cosmovisão bíblica ali. Não é porque uma música fala Deus, é porque tem Jesus na capa de um livro, ou tem algum termo bíblico no nome de uma série, que verdadeiramente a cosmovisão das Escrituras estão ali naquele conteúdo. Então é por isso que, apesar de rodeado de tanta coisa, é como se nós tivéssemos adaptado a linguagem bíblica, mas por trás o conteúdo continua sendo a cosmovisão dessa era. Agora, deixa eu te fazer uma segunda pergunta. E aí eu quero também que você responda aqui no chat, mas eu quero também ouvir uma resposta dela. Quais são os desafios de anunciar para a nossa geração um Deus que foi esquecido pela sociedade? De novo, quais são os desafios de anunciar para a nossa geração um Deus que foi esquecido pela sociedade? Enquanto você coloca sua resposta aqui, ouve isso aqui. Bom, essa é uma excelente pergunta e eu acho que nós teríamos várias camadas para responder, mas eu ainda creio que o maior desafio de nós pregarmos esse Deus esquecido pela sociedade é se de fato a igreja conhece o Deus. A minha impressão é que muitas vezes nós conhecemos tudo sobre a igreja, ou pelo menos estamos tentando entender tudo sobre a igreja de Deus. Nós sabemos o que pode, o que não pode, o que é bem aceito, o que não é bem aceito, o que aquela igreja crê sobre determinado assunto, o que ela não crê, mas de fato, será que a igreja que vai pregar sobre esse Deus esquecido pela sociedade realmente conhece Deus? Conhece a pessoa de Jesus? Então eu vejo tantas igrejas que falam mais sobre o pobre do que sobre a pessoa. Falam mais sobre a justiça social do que sobre o próprio Deus, que falam mais sobre escatologia e querendo tirar cada dúvida escatológica, se como que ele vem, como que ele não vem, quem é o anticristo, mas será que gasta tempo conhecendo a pessoa de Jesus? Então isso eu acho que é o grande desafio. Eu acho que se nós formos falar e pregar sobre alguém, conhecendo o alguém mais do que o que aquele alguém crê, o que aquele alguém pensa sobre determinados assuntos, eu acho que existe um poder muito grande. Obviamente, nós, quando conhecemos a Deus, precisamos conhecer os seus atributos, quem ele é, quais são os seus valores, o que ele pensa, tudo isso é muito importante. Mas será que esses que estão precisando pregar o evangelho conhecem de fato uma pessoa e não apenas a mensagem dessa pessoa? Eu acho que esse é o grande desafio. Tim Keller tem uma frase muito interessante que ele diz que se Deus nunca discorda, se o Deus que você adora nunca discorda de você, talvez o seu Deus seja uma versão idealizada de você mesmo. Será que aquilo que você crê é aquilo que realmente Deus crê? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, para mim, Deus é isso, isso, isso. Olha, na minha visão, Deus é aquilo, aquilo, aquilo. Só que Deus deixou a sua palavra. E na sua palavra diz exatamente quem Deus é. Ali está expresso pelo próprio Deus quem ele é. Então nós não precisamos tentar definir quem é Deus. Olha, para mim, pela minha experiência, Deus ele faria assim. Deus age dessa forma. Deus é dessa forma. Não é baseado na sua e na minha experiência, mas é baseado no que a própria palavra diz, nos seus atributos, nos seus valores morais. Isso é o que realmente nos capacita a pregar sobre esse Deus, de uma forma que não seja meramente religiosa, mas trazendo e propondo para que as pessoas conheçam a pessoa de Jesus, para que as pessoas possam conhecer verdadeiramente quem é Deus. Meu Deus! E eu quero saber qual é a sua resposta. Qual é o maior desafio da gente anunciar para a nossa geração o Deus que foi esquecido? E quando eu olho para isso, quando eu penso nessa pergunta, eu acredito
que é o fato das pessoas acharem que conhecem a Jesus. Por elas terem criado um ídolo e colocado o nome desse ídolo de Jesus, de o Deus da Bíblia, fica difícil você chegar para ela, para apresentar o Senhor para ela, porque ela vai te dizer, não, eu conheço. Não, que isso, minha avó está sempre orando por mim. Não, que isso, eu já li o tal livro, eu já vi, eu até vou lá no tal igreja todo domingo ou cada 15 dias, né? Quando eu não tenho nada melhor para fazer. E aí essa pessoa acha que conhece e fecha os ouvidos para a revelação verdadeira de quem é o Jesus da Bíblia. Agora, terceira pergunta que eu queria fazer, essa já vai de forma mais prática. Na prática, como anunciar o Deus desconhecido hoje em dia no Brasil? Assim como Paulo fez em Atenas. Como, na prática, a gente pode fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor? Você tem feito isso? Você tem feito isso? Deixa aqui nos comentários, mas enquanto você comenta, ouve essa resposta aqui, ó. Fala pessoal, Val por aqui e eu vim hoje responder uma das perguntas que foram feitas aqui e a pergunta é muito legal. Disseram assim, olha, na prática, como nós podemos anunciar o Deus desconhecido no Brasil, assim como Paulo fez em Atenas? Então vamos lá, essa pergunta se refere a Atos 17 e o que a gente vê é que quando Paulo chega em Atenas, ele estava andando pela cidade e a escritura fala que ele se indignou, se entristeceu por ver a idolatria na Grécia. Eu acho que essa é a primeira coisa que precisa acontecer conosco se nós queremos, na prática, afetar o Brasil com o anúncio do Evangelho. Nós precisamos nos indignar, nos entristecer. Será que quando você olha para a cultura brasileira, quando você assiste aí televisão, quando você assiste alguma coisa ou está na rede social, você consegue perceber o que os principados e potestades têm movido na nossa nação? Porque se primeiro os nossos afetos não forem tomados de indignação e tristeza através do coração de Deus para essa nação, nós não vamos conseguir pregar nada. Segunda coisa, além desse afeto, dessa indignação, nós precisamos ter conhecimento teológico. Por que Paulo conseguia falar para aquela geração sobre o Deus desconhecido? Porque ele conhecia o Deus conhecido, o Deus verdadeiro. E aí o centro da pregação apostólica, você vai ver lá em Atos 17, se você puder depois dar uma checada, fala que Paulo pregava sobre a ressurreição de Cristo. Esse conhecimento teológico tem a ver com a centralidade de cruz e ressurreição. Sem isso, não tem poder da pregação do evangelho. Você pode falar de 1 milhão de coisas, mas se isso não for o centro, não vai adiantar. Então, indignação, nós precisamos de um conhecimento teológico aprofundado, mas também a gente precisa de ser um profundo conhecedor da cultura. Sabe que a gente está no Brasil e às vezes a gente é tão acostumado com a cultura que a gente nem percebe quais são os problemas dela. Então, nós precisamos sim fazer essa exegese, essa leitura da cultura para a gente poder falar com eles. Então, Paulo, ele dizia assim, olha, eu encontrei um altar aqui que dizia ao Deus desconhecido, né? Como ele sabia dessa cultura, ele pôde aproveitar esse elemento dos gregos para então apresentar o Deus verdadeiro. Eu acho que é importante a gente elencar alguns elementos dessa cultura onde a gente pode anunciar o Evangelho de Jesus. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita incerteza profissional, precariedade financeira. Então, eu percebo que a gente pode pregar isso no meio do business, no meio das empresas, dos negócios. Eu vejo cada vez mais os jovens estão se afastando das instituições tradicionais. Então, o pessoal não quer saber de casar, não quer saber de igreja, odeia polícia, né? Tudo que é tradicional. Então, eu acredito que nesses meios nós podemos fazer a diferença. Na internet, como a gente faz aqui, a internet é uma grande praça pública, gente. Então, o Dizascope, e você aí com o seu conteúdo, você pode de alguma forma também pregar, né, esse Deus conhecido aí. E tem várias outras coisas. Questão de consciência social, ambiental, essa espiritualidade fragmentada, eu vejo cada vez mais o pessoal aí bem no sincretismo religioso. Enfim, tem vários lugares da cultura brasileira que a gente pode usar para pregar o evangelho. Basta que a gente tenha primeiro esse coração indignado de ver essa cultura distorcida, que não é a cultura do reino de Deus. Segundo, que a gente então tenha esse conhecimento do Deus verdadeiro. E terceiro, que a gente consiga ler essa cultura para então aplicar o evangelho nela, tá bom? Eu espero que esteja claro para vocês. É isso. E é isso que eu e você precisamos fazer. O que você tem feito para anunciar o Deus desconhecido hoje no Brasil, assim como Paulo fez em Atenas? E vamos ser sinceros, não há uma outra forma sem que nós conheçamos a Ele
verdadeiramente. Sabe qual é a palavra usada para a nossa missão como discípulos de Jesus? Testemunhas. E testemunha fala daquilo que viu, fala daquilo que conhece, fala daquilo que é realidade em sua vida, não apenas de uma teoria que eu ouvi em algum lugar, não, mas daquilo que eu conheço e por isso eu posso testemunhar. Paulo poderia dizer, ele não, para mim ele não é o Deus desconhecido, porque eu conheço a ele de forma pessoal e profunda. No meu relacionamento com ele, com o quarto, na porta fechada no quarto, mas nas escrituras, a ponto de poder discutir com filósofos e líderes judeus. Agora, quero te fazer outra pergunta. Quais são os atributos de Paulo que faziam dele uma testemunha do Deus desconhecido? Quais são atributos? O que havia na vida de Paulo que fazia dele essa testemunha tão ousada desse Deus que para eles era desconhecido? Enquanto você coloca a sua resposta aqui, vamos ver se você responde a mesma coisa que essa resposta aqui. Ó. Dá uma olhada. Realmente, muitas pessoas creem que a teologia está distante da vida cristã. Algumas pessoas acham que ou você é um teólogo ou você é alguém que pratica as verdades cristãs. Mas o ponto é que a teologia ela não é um inimigo da vida prática, ela é o alicerce. Nós precisamos conhecer o pensamento de Deus, nós precisamos conhecer a missão de Deus, nós precisamos conhecer os preceitos de Deus. Isso só acontece por meio de teologia, isso só acontece por meio de um estudo profundo e coerente das Escrituras. Então, a teologia ela não é algo contrário, muito pelo contrário disso. A teologia ela precisa ser o ponto que vai conectar toda a realidade. A missão sem teologia ela vira ativismo, mas é verdade que a teologia sem uma missão ela vai virar só conceitos teológicos. O nosso desafio, então, é entendermos que nós precisamos de um alicerce sólido para a vida cristã. A nossa prática não pode ser a prática daquilo que nós achamos que é correto a partir de nós mesmos. A prática correta da vida cristã, ela vem por meio de um meditar profundo na palavra de Deus, porque é ela que nos mostra e nos revela o caráter, os mandamentos e a missão de Deus. Você entende? Como é fundamental nós conhecermos ao Senhor e conhecer ao Senhor não tem como a gente falar de um outro caminho a não ser teologia. E não teologia no sentido frio da palavra, como alguém que fica ali só analisando as letras. Não, nós estamos falando de teologia, conhecer o o Senhor, conhecer a Deus. Não há outro caminho a não ser sermos profundos da forma que o Senhor se revelou a nós, as Escrituras. Então, isso liga à nossa próxima pergunta. Qual que é a importância da teologia para quem quer cumprir o chamado de anunciar o Deus desconhecido para a nossa geração? Isso queima no seu coração? Então, qual que é a importância de eu e você sabermos teologia diante disso? E a resposta, gente, é fundamental. A resposta é indispensável. Não tem como. Nós queremos ser testemunhas do Senhor se nós não verdadeiramente conhecemos ao Senhor. E conhecer ao Senhor é sermos profundos na Bíblia, a revelação de Deus. Gente, quando o assunto é Deus, você não pode dizer, eu acho que. Quando o assunto é Deus, você não cabe a frase, na minha opinião. Quando o assunto é Deus, nós só podemos dizer, a Bíblia diz que. As Escrituras revelam que. E você sabe o que a Bíblia diz, o que as Escrituras revelam. Agora, uma pergunta surge diante disso. A teologia não é teórica demais? Como que ela pode ajudar na prática a gente a anunciar o Deus desconhecido? Mas assim, na prática. Porque nós estamos falando de teologia, um curso da universidade, livros, mas na prática, quando eu estou diante do meu amigo, como ela pode ajudar?
e eu quero que você ouça essa resposta aqui. Deus tem sede de ser conhecido. Quando naquele poço Jesus vai encontrar a mulher samaritana, Jesus está com sede. E é interessante pensar no Deus que é a fonte, sentindo sede. E a pergunta que pode ficar para nós é do que Jesus estava com sede, né? E essa é a resposta para todas as perguntas da nossa vida. Jesus tem sede de ser conhecido. Ele aceita se submeter a todas as condições humanas. Ele se esvazia. Ele, apesar de todo o suficiente, ele se esvazia. Ele, apesar de ser o pão, ele sente fome. Apesar de ser o poder, ele fica exausto. Ele decide sentir sede para encontrar aquela mulher e poder ser conhecido por ela, porque essa é a sede de Deus. A sede de Deus é ser conhecido de modo que toda a terra esteja cheia do conhecimento da sua glória. Ele, em seu desejo, tem o desejo de mostrar quem é, porque quem ele é tudo que precisamos. Nesse sentido, a teologia cumpre um papel fundamental. A teologia nos dá ferramenta, nos dá recurso, nos dá entendimento de como conhecer melhor a Deus para amá-lo mais. Porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo. E amando, assim como aquela mulher samaritana, conhecendo e amando, é impossível não fazê-lo conhecido. Então, nós precisamos da teologia para que não apenas o nosso coração seja encharcado do conhecimento do Senhor, mas a nossa mente também. E assim, mente e coração imersos no conhecimento do Senhor, Ele tem a sua sede saciada. E nós seremos felizes, porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a justiça para o mundo é ele ser conhecido, reconhecido e proclamado. Você entende? Que não há como nós sermos as testemunhas sem poder falar como João falou. Nós estamos falando sobre o que vimos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam. O Verbo se fez carne, estava diante deles. E o que o Senhor deixou para a nossa jornada, Ele deixou para nós a palavra, as Escrituras. Gente, vamos ser sinceros, nossa geração é indesculpável diante do Senhor. Tem aí agora no seu celular acesso à Bíblia em vários tipos de linguagens que facilita para você o entendimento. Tem vários livros provavelmente aí na sua casa, várias Bíblias em várias versões. Nós somos indesculpáveis. Alguns dos nossos irmãos não têm acesso à palavra, mas eu e você não temos desculpa. Nós temos acesso à palavra e a inúmeros recursos para sermos profundo na palavra. Hoje, você tem a chance de dar um passo importante. Douglas, muita gente pergunta e se sente incapaz de estudar teologia, acha que teologia é muito difícil. O que você tem a dizer sobre isso? É muito real isso, né? E provavelmente pode ser que você tá com esse questionamento, tipo assim, cara, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho tempo, tem gente que fala muito, pô, é pesado, como é que eu vou encaixar na minha rotina? Eu sou pai, sou mãe, trabalho, ajudo lá na igreja, tenho inúmeras funções e eu digo para você que isso é um mito. Todos nós somos teólogos, porque todos nós temos uma ideia sobre Deus. A pergunta é se a sua teologia é bíblica e verdadeira. O curso que a gente organizou, né, a nossa formação de Descobre em Teologia, eu vou até falar mais sobre ela para você, mas você tem 2 anos para fazê-la. Todo o tempo que nós temos ali nas aulas
foi organizado e pensado para encaixar na rotina de homens e mulheres que fazem inúmeras coisas, mas que entenderam. Nós precisamos conhecer o Senhor. E hoje você tem a chance de dar um passo importante para cumprir esse chamado que nós estamos te convocando de anunciar o Deus desconhecido para essa geração. Ainda dá tempo de você garantir uma vaga na próxima turma da formação de Desascope de Teologia. Como eu disse no início, são 22 disciplinas. É quase 22 cursos dentro desse grande curso. Por exemplo, você vai ter Introdução ao Estudo Teológico com o Leonardo Silva, que nos ajudou a organizar essa grade curricular. Interpretação Bíblica, que é exegese e hermenêutica, você vai saber o que são essas palavrinhas, com Saulo Daniel, meu amigo. Ele também dá religiões e seitas. Você vai ter Introdução ao Antigo Testamento com um professor incrível, Fábio Ito. Escatologia, Israel, a Igreja e os Planos de Deus, com Vitor Vieira, que tem dedicado a vida nesse assunto. Pneumatologia, que é estudar sobre o Espírito Santo, com Gutierrez Fernandes. Gente, discipulado e aconselhamento com Marcos Ricardo, que lidera toda a nossa equipe de aconselhamento na família Desascope. Bibliologia, com Vitor Fontana. Meus amigos, quando você sentar com o Vitor Fontana para essas aulas, seus olhos vão encher de lágrimas, estudando teologia, mordomia e finanças como autoridade. Matheus Ortega, que é autor da Thomas Nelson sobre esse assunto. Teologia pastoral com o Yuri Breder, que também há décadas tem se dedicado a esse assunto. Igreja nos Lares, relacionamento de aliança com o Fábio Bravo, que nos ajudou a estabelecer as igrejas caseiras aqui na família Desascope. Cristianismo e Cultura com Alan Porto, Missiologia, Plantação e Revitalização de Igreja com o líder da Desascope School, Maicon Barroco. Ética Cristã com meu amigo, um dos caras mais gênios que eu conheço, Davi Lago. E ainda você vai ter Introdução à Teologia Bíblica, História da Igreja, você vai ter Introdução à Teologia Sistemática, Teologia da Batalha Espiritual com o Fábio Coelho, que é presbítero aqui na família Desascope, Introdução ao Grego, Espiritualidade Cristã e Devoção Pessoal com o Guilherme Schenkel. Gente, você vai aprender homilética e ensino da pregação, Introdução ao Novo Testamento e muito mais. Aqui eu estou tentando só passar rapidamente para você ter noção das matérias, que são apenas coisas fundamentais para o seu crescimento. E olha, eu tenho alguns bônus para você que se inscrever nesse curso de teologia durante esse seminário. Só lembrando, é só para quem se inscrever durante o seminário. Primeiro, você vai ter monitorias mensal e ao vivo. Isso que é muito legal. É ao vivo, pelo Zoom. Então, você vai ter uma aula extra ali com os nossos professores e também vai poder fazer perguntas, tirar suas dúvidas. A gente quer estar com você durante todo esse processo. Você vai ganhar de presente, olha esse bônus, os meus esboços e pregações, tá? Todos os esboços. Até a gente chamou de 2.0 porque eu adicionei mais coisas, né, por causa dessas últimas pregações. Por exemplo, vai entrar da conferência agora, tem lá o esboço e tem o vídeo para você poder acompanhar, tá? E aí você pode aproveitar, pregar todos, adicionar nas suas pregações, tenho certeza que vai te ajudar muito. Você vai ganhar, e aqui é para as mulheres ou para os maridos que vão presentear suas mulheres, um curso de liderança feminina com Helena Tanuri. É um curso que está disponível exclusivamente na plataforma Na Mesa, mas é o nosso presente para você. Além disso, de tudo isso, você ainda vai ganhar as 70 aulas, 70 encontros da mentoria Desascope, que a gente fez exclusivamente para os líderes durante 3 anos. Tudo está gravado e a gente vai dar de presente para você. E aí você pode pensar, tá, mas qual que é esse investimento diante de tanta coisa? Gente, é 12 vezes de R$ 149,70. Tem um valor aqui no Desascope da nossa equipe que é fazer algo acessível para que você possa sim participar. 12 vezes de R$ 149,70. Então você paga por 1 ano, mas o seu acesso é de 2 anos. O acesso era de 1 ano apenas, mas nós estamos estendendo para 2 anos para você poder estudar no seu tempo. Além disso, você tem 7 dias para solicitar o reembolso. Se você fizer a sua inscrição durante essa semana, você está lá fazendo as aulas e fala, poxa, não é para mim, a gente confia tanto que vai te abençoar, que você pode pedir o reembolso e a gente devolve o seu investimento. As inscrições estão abertas e estão acabando, porque a gente vai fechar essa turma
para começar a estudar essa última turma do nosso ano. Então clica no link que está no nosso perfil ou na descrição do vídeo aqui, você que está no YouTube comigo, para garantir sua vaga. Se você ainda tiver alguma dúvida, chama a gente para conversar. Nossa equipe está aí. É só você clicar no link que tem aí na descrição do vídeo também. A gente pode mandar no chat para você também. É só você clicar aí para você chamar a nossa equipe e poder trocar uma ideia com eles. Então eu quero que você imagina um futuro onde você verdadeiramente conhece o Senhor, conhece a palavra de Deus. Eu quero que você imagine que você não vai terceirizar mais a espiritualidade ou discipulado dos seus filhos, mas você pode sentar à mesa, abrir as Escrituras e verdadeiramente explicar o motivo, a razão da nossa fé. Eu quero que você imagine o seu casamento sendo completamente afetado por essa decisão de gastar, investir esse tempo, esse recurso para conhecer ao Senhor, para conhecer a palavra e isso começar a afetar o seu casamento. Você como marido, você como esposa, eu quero que você comece a imaginar as pessoas ao seu redor sendo afetadas por isso. Porque agora tem uma testemunha ali disposto a compartilhar sobre o verdadeiro Deus. Você consegue imaginar? Pessoas que vão conhecer a Deus, que vão chegar até o Senhor, porque Ele pôde usar você, porque você estava disponível e decidiu verdadeiramente conhecê-lo. Isso é para você, isso é para mim. Essa é a nossa responsabilidade. É assim que o Senhor termina Mateus 28, nos convocando. Agora vão e façam discípulos de todas as nações. Batiza eles, mas olha essa parte. Ensina eles a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. A nossa proposta é que a gente possa passar todas essas ferramentas para você com esse time maravilhoso, que vai muito além do Desascope, que é um time da Igreja Brasileira, para poder passar para você esse conhecimento sobre Deus, para que você seja uma testemunha aonde Ele plantar você. Obrigado por você ficar aqui com a gente e obrigado por todos vocês que vão aceitar esse desafio de estudar junto com a gente a palavra de Deus e sermos testemunhas, cópias de Jesus espalhadas pela nossa nação. Antes de a gente encerrar, pega esse link, manda para uma galera. Quantas pessoas podem ser despertadas por isso que a gente conversou aqui? Claro, deixa um comentário aí do que queimou no seu coração enquanto nós estávamos conversando. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. E lembrando, na próxima live nós vamos fazer o sorteio dos 3 kits de livros de teologia e quem sabe é você que vai ganhar. Então, para você saber mais, dá uma olhada no grupo do WhatsApp lá que tem tudo para você participar desse sorteio, beleza? E na próxima live a gente sorteia. Valeu! Ainda hoje, a Bíblia continua sendo o livro mais perseguido, mais atacado que existe no mundo, sobretudo nos ambientes acadêmicos. Por que os cristãos devem estudar teologia? Porque você, crente, precisa estudar teologia para conhecermos a Deus mais profundamente e o seu plano redentivo para a criação. Nós precisamos conhecer a Deus mais profundamente. Primeiro, para nos deleitarmos na pessoa de Deus. E segundo, para cumprirmos a grande comissão que Deus nos outorgou como responsabilidade. Genealogia no Antigo Testamento é algo bastante importante. Importante porque você vai ter a promessa central no Antigo Testamento, que é aquela consciência de trazer o filho da mulher
para dentro da história, que é o fato da promessa de Cristo Jesus, a promessa messiânica. Então, a genealogia, ela vai ser a ratificação de que Deus está colocando em cumprimento as suas promessas. Deus está cumprindo com tudo aquilo que Ele prometeu. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, capítulo 1, você deve conhecer. João 1, capítulo 1, versículo 1 também. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, como as coisas começam, como esse livro começa a ser escrito e a partir de onde a gente começa a falar coisas sobre esse livro. E a gente percebe que esse é um livro que gosta de dizer bastante a respeito de quem é o autor. Quando você vai ler um livro ali, geralmente, pegar um livro de ficção, o autor do livro ele meio que se omite, né? Ele vai contar a história de alguém. Nesse caso aqui, o autor aparece o tempo todo. Se a Bíblia é a palavra de Deus e a autoria do livro vem do próprio Deus, esse livro aqui, o tempo todo, vai falar do próprio autor. Todos aqueles que se converteram ao Evangelho de Jesus estão em uma batalha espiritual. Essa batalha acontece nesse mundo que vivemos e ela se desdobra nas regiões celestiais, beleza? Então vamos começar aqui lendo uma passagem de Paulo ensinando sobre esse tema batalha espiritual no livro de Efésios, né? Na minha opinião, o livro de Efésios é um manual sobre luta espiritual. Toda a carta de Efésios ele está falando sobre essa postura em Cristo que resiste poderes nas regiões celestiais. Mas vamos ler Efésios 6, no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele está dizendo que existem ciladas do diabo contra os santos. Então ele está nos informando que nós precisamos estar firmes contra essas ciladas. Versículo 12 de Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo que nós estamos em uma luta. Nós estamos em uma luta contra as ciladas do diabo. Então existe uma guerra acontecendo entre os santos e o império das trevas. E se você está em Cristo, você está nessa luta. E agora eu quero mostrar qual é o sentido que faz você analisar um texto gramaticalmente grego, pensando nas implicações hermenêuticas dessa tradução, dessa análise que você pode fazer aprendendo, por exemplo, nesse curso de grego, que vai te dar ferramentas para você, por exemplo, buscar palavras e saber o sentido dessas palavras usando ferramentas bem simples. Nós usamos as ferramentas para interpretar. Então é preciso gastar um tempo, investir um tempo para nós falarmos um pouco de interpretação, das relações de estudar grego e estudarmos hermenêutica. E é o que vamos fazer nesta aula. Nosso objetivo aqui é poder entender de forma bíblica e de forma teológica como que é a espiritualidade cristã e como que nós podemos desenvolver essa espiritualidade no nosso dia a dia. Então, basicamente, num escopo geral das aulas, nós vamos buscar definir a espiritualidade, nós vamos buscar entender como que a espiritualidade ela interage com a teologia. Também vamos buscar ver qual é a crise que não só nós como cristãos, mas toda a sociedade ela enfrenta em relação à espiritualidade. E por fim, no nosso último momento do curso, eu quero poder trabalhar com você aquilo que é conhecido na espiritualidade como os meios da graça, também conhecido como as disciplinas espirituais. Então essa é a jornada que nós queremos trilhar aqui nesse momento que nós vamos ter juntos aqui. Vocês não estão sozinhos nessa busca. Nós estamos aqui para apoiar,
para guiar vocês, porque a gente entende a importância de se aprofundar no conhecimento do Senhor, especialmente em um mundo tão confuso, cheio de vozes que tentam nos afastar da verdade. Como diz A.W. Tozer, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Seja bem-vindo à formação de Zascope. Então, a antiguidade cristã também tinha várias igrejas, elas só não eram denominacionais, elas se entendiam até certo ponto a mesma igreja, divididas por esses ritos. Então, pessoal, esse conjunto formado pelo cânon fixo de Antigo e Novo Testamento, uma ortodoxia que mostra que Jesus é Deus, Jesus é homem, é o Filho de Deus, é o Salvador, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vai voltar. Isso tudo consolidado pelo credo ou pelos credos que cada igreja apostólica vai formar, a sucessão apostólica, a hierarquia tripartite, tudo isso vai formar um novo conceito de igreja, ali a partir do século II, que vai proteger a igreja, guardar a igreja daquele processo de perseguição, heresias, dissensões. Deus é o único bom, Deus é a fonte de toda bondade. Ele é o padrão do que é bom. Deus é bom, o seu amor dura para sempre. O pecado causou a ruptura da humanidade com Deus. Então vivemos agora alienados de Deus, destituídos dessa bondade, desse amor de Deus. Mas em Cristo Jesus há esperança para a humanidade. Somos reconectados, aceitos como filhos de Deus através da obra salvadora de Jesus Cristo. Então temos uma salvação moral. A salvação inclui também a nossa regeneração moral. Agora não queremos mais ser atraídos para o lixo como éramos no pecado, como um abutre que gosta daquilo que é podre, como a Bíblia usa a expressão de uma porca que volta à lama e fica se revolvendo, um cão que volta ao seu vômito. Não, agora temos santas motivações, santos impulsos que o próprio Espírito Santo coloca em nós. E aí passamos a amar a Deus, amar ao próximo, o princípio ético basilar supremo da ética cristã. O amor a Deus, o amor ao próximo. É a regra de ouro, que é uma manifestação desse amor ao próximo, que tem que ser algo prático, algo que tem misericórdia na vida real. Então a misericórdia, a empatia, isso tudo faz parte do comportamento ético cristão. O amor, a misericórdia informam todas as atitudes cristãs. Genealogia no Antigo Testamento é algo bastante importante. Importante porque você vai ter a promessa central no Antigo Testamento, que é aquela consciência de trazer o filho da mulher para dentro da história, que é o fato da promessa de Cristo Jesus, a promessa messiânica. Então, a genealogia, ela vai ser a ratificação de que Deus está colocando em cumprimento as suas promessas. Deus está cumprindo com tudo aquilo que Ele prometeu. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, capítulo 1, você deve conhecer. João 1, capítulo 1, versículo 1 também. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, como as coisas começam, como esse livro começa a ser escrito e a partir de onde a gente começa a falar coisas sobre esse livro. E a gente percebe que esse é um livro que gosta de dizer bastante a respeito de quem é o autor. Quando você vai ler um livro ali, geralmente, pegar um livro de ficção, o autor do livro, ele meio que se omite, né? Ele vai contar a história de alguém. Nesse caso aqui, o autor aparece o tempo todo. Se a Bíblia é a palavra de Deus e a autoria do livro vem do próprio Deus, esse livro aqui, o tempo todo, vai falar do próprio autor. Todos aqueles que se converteram ao Evangelho de Jesus estão em uma batalha
espiritual. Essa batalha acontece nesse mundo que vivemos e ela se desdobra nas regiões celestiais, beleza? Então vamos começar aqui lendo uma passagem de Paulo ensinando sobre esse tema batalha espiritual no livro de Efésios, né? Na minha opinião, o livro de Efésios é um manual sobre luta espiritual. Toda a carta de Efésios ele está falando sobre essa postura em Cristo que resiste poderes nas regiões celestiais. Mas vamos ler Efésios 6, no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele está dizendo que existem ciladas do diabo contra os santos. Então ele está nos informando que nós precisamos estar firmes contra essas ciladas. Versículo 12 de Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo que nós estamos em uma luta. Nós estamos em uma luta contra as ciladas do diabo. Então existe uma guerra acontecendo entre os santos e o império das trevas. E se você está em Cristo, você está nessa luta. E agora eu quero mostrar qual é o sentido que faz você analisar um texto gramaticalmente grego, pensando das implicações hermenêuticas dessa tradução, dessa análise que você pode fazer aprendendo, por exemplo, nesse curso de grego, que vai te dar ferramentas para você, por exemplo, buscar palavras e saber o sentido dessas palavras usando ferramentas bem simples. Nós usamos as ferramentas para interpretar. Então é preciso gastar um tempo, investir um tempo para nós falarmos um pouco de interpretação, das relações de estudar grego e estudarmos hermenêutica. E é o que vamos fazer nesta aula. Nosso objetivo aqui é poder entender de forma bíblica e de forma teológica como que é a espiritualidade cristã e como que nós podemos desenvolver essa espiritualidade no nosso dia a dia. Então, basicamente, num escopo geral das aulas, nós vamos buscar definir a espiritualidade, nós vamos buscar entender como que a espiritualidade ela interage com a teologia. Também vamos buscar ver qual é a crise que não só nós como cristãos, mas toda a sociedade ela enfrenta em relação à espiritualidade. E por fim, no nosso último momento do curso, eu quero poder trabalhar com você aquilo que é conhecido na espiritualidade como os meios da graça, também conhecido como as disciplinas espirituais. Então essa é a jornada que nós queremos trilhar aqui nesse momento que nós vamos ter juntos aqui. Vocês não estão sozinhos nessa busca. Nós estamos aqui para apoiar, para guiar vocês, porque a gente entende a importância de se aprofundar no conhecimento do Senhor, especialmente em um mundo tão confuso, cheio de vozes que tentam nos afastar da verdade. Como diz A.W. Tozer, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Seja bem-vindo à formação de Zascope. Então, a antiguidade cristã também tinha várias igrejas, elas só não eram denominacionais, elas se entendiam até certo ponto a mesma igreja, divididas por esses ritos. Então, pessoal, esse conjunto formado pelo cânon fixo de Antigo e Novo Testamento, uma ortodoxia que mostra que Jesus é Deus, Jesus é homem, é o Filho de Deus, é o Salvador, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vai voltar. Isso tudo consolidado pelo credo ou pelos credos que cada igreja apostólica vai formar, a sucessão apostólica, a hierarquia tripartite, tudo isso vai formar um novo conceito de igreja, ali a partir do século II, que vai proteger a igreja, guardar a igreja daquele processo de perseguição, heresias, dissensões. Deus é o único bom. Deus é a fonte de toda bondade. Ele é o padrão do que é bom. Deus é bom, o seu amor dura para sempre. O pecado causou a ruptura da humanidade com Deus. Então vivemos agora
alienados de Deus, destituídos dessa bondade, desse amor de Deus. Mas em Cristo Jesus há esperança para a humanidade. Somos reconectados, aceitos como filhos de Deus através da obra salvadora de Jesus Cristo. Então, temos uma salvação moral. A salvação inclui também a nossa regeneração moral. Agora, não queremos mais ser atraídos para o lixo como éramos no pecado, como um abutre que gosta daquilo que é podre, como a Bíblia usa a expressão de uma porca que volta à lama e fica se revolvendo, um cão que volta ao seu vômito. Não, agora temos santas motivações, santos impulsos que o próprio Espírito Santo coloca em nós. E aí passamos a amar a Deus, amar ao próximo, o princípio ético basilar supremo da ética cristã. O amor a Deus, o amor ao próximo. É a regra de ouro, que é uma manifestação desse amor ao próximo, que tem que ser algo prático, algo que tem misericórdia na vida real. Então a misericórdia, a empatia, isso tudo faz parte do comportamento ético cristão. O amor, a misericórdia informam todas as atitudes cristãs. Genealogia no Antigo Testamento é algo bastante importante. É importante porque você vai ter a promessa central no Antigo Testamento, que é aquela consciência de trazer o filho da mulher para dentro da história, que é o fato da promessa de Cristo Jesus, a promessa messiânica. Então, a genealogia, ela vai ser a ratificação de que Deus está colocando em cumprimento as suas promessas. Deus está cumprindo com tudo aquilo que Ele prometeu. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, capítulo 1, você deve conhecer. João 1, capítulo 1, versículo 1 também. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, como as coisas começam, como esse livro começa a ser escrito e a partir de onde a gente começa a falar coisas sobre esse livro. E a gente percebe que esse é um livro que gosta de dizer bastante a respeito de quem é o autor. Quando você vai ler um livro ali, geralmente, pegar um livro de ficção, o autor do livro, ele meio que se omite, né? Ele vai contar a história de alguém. Nesse caso aqui, o autor aparece o tempo todo. Se a Bíblia é a palavra de Deus e a autoria do livro vem do próprio Deus, esse livro aqui, o tempo todo, vai falar do próprio autor. Todos aqueles que se converteram ao Evangelho de Jesus estão em uma batalha espiritual. Essa batalha acontece nesse mundo que vivemos e ela se desdobra nas regiões celestiais, beleza? Então vamos começar aqui lendo uma passagem de Paulo ensinando sobre esse tema batalha espiritual no livro de Efésios, né? Na minha opinião, o livro de Efésios é um manual sobre luta espiritual. Toda a carta de Efésios ele está falando sobre essa postura em Cristo que resiste poderes nas regiões celestiais. Mas vamos ler Efésios 6, no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele está dizendo que existem ciladas do diabo contra os santos. Então ele está nos informando que nós precisamos estar firmes contra essas ciladas. Versículo 12 de Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo que nós estamos em uma luta. Nós estamos em uma luta contra as ciladas do diabo. Então existe uma guerra acontecendo entre os santos e o império das trevas. E se você está em Cristo, você está nessa luta. E agora eu quero mostrar qual é o sentido que faz você analisar um texto gramaticalmente grego, pensando nas implicações hermenêuticas
dessa tradução, dessa análise que você pode fazer aprendendo, por exemplo, nesse curso de grego, que vai te dar ferramentas para você, por exemplo, buscar palavras e saber o sentido dessas palavras usando ferramentas bem simples. Nós usamos as ferramentas para interpretar. Então é preciso gastar um tempo, utilizar, investir um tempo para nós falarmos um pouco de interpretação das relações de estudar grego e estudarmos hermenêutica. E é o que vamos fazer nesta aula. Nosso objetivo aqui é poder entender de forma bíblica e de forma teológica como que é a espiritualidade cristã e como que nós podemos desenvolver essa espiritualidade no nosso dia a dia. Então, basicamente, num escopo geral das aulas, nós vamos buscar definir a espiritualidade, nós vamos buscar entender como que a espiritualidade ela interage com a teologia. Também vamos buscar ver qual é a crise que não só nós como cristãos, mas toda a sociedade ela enfrenta em relação à espiritualidade. E por fim, no nosso último momento do curso, eu quero poder trabalhar com você aquilo que é conhecido na espiritualidade como os meios da graça, também conhecido como as disciplinas espirituais. Então essa é a jornada que nós queremos trilhar aqui nesse momento que nós vamos ter juntos aqui. Vocês não estão sozinhos nessa busca. Nós estamos aqui para apoiar, para guiar vocês, porque a gente entende a importância de se aprofundar no conhecimento do Senhor, especialmente em um mundo tão confuso, cheio de vozes que tentam nos afastar da verdade. Como diz A.W. Tozer, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Seja bem-vindo à formação de Zascope. Então, a antiguidade cristã também tinha várias igrejas, elas só não eram denominacionais, elas se entendiam até certo ponto a mesma igreja, divididas por esses ritos. Então, pessoal, esse conjunto formado pelo cânon fixo de Antigo e Novo Testamento, uma ortodoxia que mostra que Jesus é Deus, Jesus é homem, é o Filho de Deus, é o Salvador, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vai voltar. Isso tudo consolidado pelo credo ou pelos credos que cada igreja apostólica vai formar, a sucessão apostólica, a hierarquia tripártide, tudo isso vai formar um novo conceito de igreja, ali a partir do século II, que vai proteger a igreja, guardar a igreja daquele processo de perseguição, heresias, dissensões. Deus é o único bom. Deus é a fonte de toda bondade. Ele é o padrão do que é bom. Deus é bom, o seu amor dura para sempre. O pecado causou a ruptura da humanidade com Deus. Então vivemos agora alienados de Deus, destituídos dessa bondade, desse amor de Deus. Mas em Cristo Jesus há esperança para a humanidade. Somos reconectados, aceitos como filhos de Deus através da obra salvadora de Jesus Cristo. Então temos uma salvação moral. A salvação inclui também a nossa regeneração moral. Agora não queremos mais ser atraídos para o lixo como éramos no pecado, como um abutre que gosta daquilo que é podre, como a Bíblia usa a expressão de uma porca que volta à lama e fica se revolvendo, um cão que volta ao seu vômito. Não, agora temos santas motivações, santos impulsos que o próprio Espírito Santo coloca em nós. E aí passamos a amar a Deus, amar ao próximo, o princípio ético basilar supremo da ética cristã. O amor a Deus, o amor ao próximo. É a regra de ouro, que é uma manifestação desse amor ao próximo, que tem que ser algo prático, algo que tem misericórdia na vida real. Então a misericórdia, a empatia, isso tudo faz parte do comportamento ético cristão. O amor, a misericórdia informam todas as atitudes cristãs.